Cristo a todos que estão aí na live, aos que estão aqui presentes, aos que estão na live. Irmã Roberta Lirol, Deus abençoe. E a gente vai continuar aqui meditando na palavra de Deus, que é uma coisa muito importante, né? Se tem uma coisa que a gente precisa pra gente estar de pé nesse mundo, nesses dias, não só nesses dias, mas em todos os dias, porque o mundo sempre teve dificuldades. A gente diz, estamos nos últimos dias, estamos passando dias difíceis, mas o mundo sempre foi desafiador, desde o seu primeiro momento, aliás, desde o primeiro momento que o homem pecou, não é? Porque quando o homem pecou, até ali ele estava bem, não tinha desafios, ele estava ali tranquilo, ele passeava no Éden, ele colocava o nome dos animais, a Eva estava ali, né, ao lado, e eles estavam em harmonia. Mas no momento que o ser humano decidiu ter o controle, né, ou seja, saber o bem e o mal, não, eu quero, né, quero saber, aí veio Satanás e tentou, você quer saber o bem e o mal? Tá aí, ó, quer saber? Então, né, eles decidiram que queriam saber o bem e o mal, e eles então, quando eles decidiram saber o bem e o mal, eles quiseram dizer o seguinte para Deus: eu quero saber o que é bem e o que é mal, porque eu quero ter o controle. E saíram do controle do Pai. Né? Por isso que é bom andar sob, né, sob debaixo do controle de Deus. Hoje a gente tem a noção do bem e do mal, mas mesmo assim, né, nós nos colocamos aqui como filhos, como servos, porque a gente quer estar sob o controle de Deus. E a gente hoje vai ler um pouquinho aqui em Tiago 3, no versículo 26, diz assim. Aliás, 2, perdão. 2. Tiago 2, versículo 26. Que assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E a gente vai pensar um pouquinho aí, a gente vai raciocinar um pouquinho, né? E pela fé também, não só no raciocínio, mas na fé e no entendimento, porque fé opera com entendimento. Eu não posso crer naquilo que eu não entendo. Se eu não entendo o que uma pessoa me diz, né? Eu não tenho nem como dizer sim ou não para ela. Se eu aceito ou não. Ah, você aceita Cristo, mas eu não entendo quem é Cristo. Então, como que eu vou realmente estar recebendo essa palavra e aplicando na minha vida se eu não a entendo? Tá? E aqui a palavra de Deus diz: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem obras é morta. Se tem uma coisa que o nosso Criador que Deus é, e o nome, né, Criador, quando a gente se refere a Deus, a gente entende que o nosso Deus é quem é o Criador, aquele quem criou. Se tem uma coisa que Deus uma das coisas assim que a gente pode, primeira coisa que a gente entende, ele é operante. Ele obra, ele faz. Nós estamos aqui porque Deus é operante. Porque se Deus não fosse operante, nós não existíamos. Porque o que ele fez? Ele criou, ele operou, ele botou a mão, ele fez acontecer. Ele criou o mundo, o universo, a terra, e ele criou, né? Quando ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava ali obrando, operando, fazendo acontecer. Além de ordeiro, né? Ele é uma pessoa, ele é uma personalidade, porque Deus, nós, né, sabemos que ele é uma personalidade. E ele é uma pessoa, é claro, que está lá o Pai, o Filho, né, e o Espírito. E ordeiro, ele cria de uma forma ordeira. Ele é operante e ele é ordeiro, organizado. Porque tudo seu, ele faz com uma ordem perfeita. E a gente já sabe, porque tudo que ele fez, a criação do homem, do universo, a gente já falou sobre isso aqui, tudo dele foi muito bem projetado, foi pensado, foi organizado, de uma forma que desse certo, que nós, né, vivêssemos na melhor forma possível. Aí nós estragamos o ser humano, dando ouvido a Satanás, estragou tudo e tirou tudo da ordem, porque geralmente, né, a gente, onde é que tem a confusão? Onde tem o dedo do inimigo, ali opera a confusão. Bom, mas o nosso Deus é operante. Uma das principais características dele. A gente sabe que não é maior que a primeira característica do nosso Deus, ele é amor. Sobre isso aí, acima disso não tem mais nada. Ele é amor. E quando a gente vê aqui na epístola de Tiago, a gente vai tentar entender o que Tiago quer passar pra gente aqui, né? Essa epístola rica e maravilhosa. E ela está falando exatamente disso. Tiago está sendo usado por Deus aqui, para nós como filhos de Deus, para mostrar um Deus que obra, que é operante, né? Que ele se manifestou desde o início para nós,
E como ele se manifesta? Como é que ele se dá a conhecer? Como é que você conhece uma pessoa? Como a gente pode conhecer, não é, um ser? Através daquilo que ele revela, daquilo que ele faz. Desde o início Deus se revelou. Se revelou para os primeiros, para Adão, para Eva, e se revelou para todos que vieram depois. Mas como é que ele se revela? Fazendo, operando, interferindo, fazendo acontecer. Por isso que a gente vai ver aqui em Tiago agora, né? Essa epístola fala de obras. A gente sabe que o principal, a base para que você esteja em Cristo é a obra. É a obra. Qual é a base para que você esteja em Cristo, para que você receba Cristo, para que você tenha relacionamento com Deus? É a sua obra? Não, é a sua fé. Porque a fé, né? Ela é que te faz se conectar com um ser que você não está vendo. Se você não tiver fé, você não vai acreditar no ser que você não vê. Mas esse ser, porque você não vê, você realmente não tem como constatar que ele existe? Tem. E como é que a sua fé é alimentada? Como é que a sua fé pode constatar, né? Você tendo fé, você crendo, recebendo. A sua fé, ela veio porque alguma obra aconteceu antes. Porque Deus obrou primeiro. Então a gente não pode dizer que a fé vai ficar sem a obra, nem que a obra vai ficar sem a fé. A base é a fé, porque a gente está falando de coisas espirituais e a gente não vê o espiritual. Mas a obra vem junto, porque também se não tiver uma operação, não tiver alguma coisa que aconteça para gerar a fé também não é estimulada. Ela não vai atingir o objetivo, que é chegar até Deus. Então, com isso a gente vai ver na epístola de Tiago. A gente vai passar a dar uma analisada. E é muito importante que essa epístola aqui de Tiago, na verdade, ele era judeu. A gente entende aqui, né? Tudo aponta que o escritor desta epístola foi irmão de Cristo, né? Que depois se converteu e se tornou um dos líderes da igreja. Você pode ver lá em Atos 15, que a gente já estudou o livro de Atos, né? Aquele Tiago que não creu antes, né? Que Jesus era irmão dele, né? E ele não dava muita importância. Depois ele se torna um cristão. E como judeu, ele está aqui, a gente vai ver lá no primeiro capítulo, o que ele está dizendo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontraram na dispersão. Saudações. Ele está escrevendo para as 12 tribos. Quem eram 12 tribos, gente? 12 tribos eram o quê? O povo judeu, das 12 tribos. Mas isso não quer dizer que aqui ele não vai falar para os gentios, porque tudo que ele está falando aqui primeiro para os judeus, isso vai alcançar também todos os cristãos, porque depois você começa a ver que ele está falando para os cristãos. E dos cristãos vieram também para ser cristão os gentios, como a gente já viu Paulo, né? A gente já exaustivamente viu aqui Paulo levando o evangelho aos gentios, que se uniram à fé. E os judeus agora, Tiago, como judeu, Deus usando também esse homem para estimular a fé nos judeus e reconhecerem a Cristo como seu Salvador. E tudo que está aqui vai servir para todos nós, porque quando a igreja, né, quando se fala de igreja, não há mais judeus, não há mais gentios. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Não há varão, não há varoa, não há judeu, não há gentio, mas todos somos um em Cristo, né? Todos nós. Nós somos um corpo só. Para Deus já não há mais essa separação. Bom, aí ele fala o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Em Marcos 6:3, você vai ver quem é esse Tiago, tá? Irmão de Cristo. Em Atos 15:13, você também vai encontrar ele como um líder da igreja primitiva. Então ele escreve essa epístola, tudo aponta que ele, alguns, né, levantou alguma questão aí de ser um outro Tiago, mas tudo aponta para o Tiago, irmão de Cristo, pela forma como ele fala aqui, pelas coisas que são citadas, porque ele era um dos líderes da igreja primitiva. Aí a gente vê o seguinte, primeira coisa aqui, Tiago ele vai começar a falar, dar conselhos de como é a vida prática do cristão. Toda essa epístola ela é bem prática, ela está te ensinando aquilo que o evangelho veio trazer. Evangelho é o quê? É atitude. A gente está falando de obras, obra é o quê? Atitude.
A fé também vem de uma atitude. Eu tomo a atitude. Eu faço alguma coisa, eu vou em direção a Deus e digo, eu creio. E aí eu estimulo a fé. Né? Continuo estimulando a minha fé, que foi a base da minha atitude, mas também eu tive que ter uma atitude para, né, colocar aquela fé em prática. E a gente está vendo aqui que tudo aqui nessa epístola está mostrando como o cristão deve agir. O dia a dia. É a prática de vida. Porque as pessoas, né, a gente fala de evangelho, se evangelho não é somente você ter uma religião, ir para uma igreja, né? Essas coisas fazem parte, a gente está aqui reunido. Mas é prática de vida no dia a dia, né? É você viver. O que Cristo, a proposta de Cristo é? Vivê-lo. Eu vim para que tenham vida. Vida com amor. É vivê-lo, é viver, é seguir o seu exemplo. E agora a gente vai ver aqui o Tiago dando os conselhos para a vida prática, como obrar, como as atitudes que se deve ter o cristão no dia a dia, as obras que ele deve fazer, como ele deve se comportar. Primeira coisa, né? Versículo 2, ele começa já com um assunto que não é muito querido pela gente, como ser humano. Tem de motivo, de toda alegria, o passar por várias provações. Começou de uma forma muito agradável, porque ninguém gosta de ser provado. Na verdade, ninguém gosta de passar problema. Nós não fomos criados para sofrer. O sofrimento veio como consequência do pecado. Então, lá na nossa natureza, né, a gente não foi criado para sofrer. A gente não gosta de sofrer. Sofrimento é uma coisa que dói. E a gente não foi criado para sofrer dor. A dor veio como consequência do erro. Né? Mas aqui estamos nós e passamos por dores, passamos por provações. E ele começa a falar sobre isso. Muitas vezes as pessoas venha para Cristo e tudo vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha sim. Vai ser uma maravilha porque é maravilhoso você ter Deus, você confiar no seu superior, você saber que você vai levantar e vai saber que tem um Deus que está olhando por você, que você não está jogado, né? Como se diz, as traças, como se diz aí. Mas Jesus, ele também deixou bem claro que por estarmos num mundo que é mau, nós estamos expostos a passar por provações, que assim como perseguiriam a nós também, que pelas tribulações que ele passou, nós também sofreríamos. Se ele passou como filho de Deus, nós também sofreríamos tribulações. E aqui o que ele diz é o seguinte: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Por que a gente passa por dificuldade? Primeiro, porque a gente está no mundo mau. Segundo, por que Deus permite? Porque quando a gente tem a fé provada através do problema, é ali que Deus tem a oportunidade de se manifestar. A gente está falando de um Deus que obra? A gente está falando de um Deus que opera? A gente está falando de um Deus que faz? Como é que Ele mostra para você que Ele existe, que Ele está na tua vida, que Ele está... Se você não vê nada acontecer, eu estou querendo em quem? Que eu não vejo, não tem nem relacionamento com essa pessoa. Relacionamento vem o quê? Você falar e a pessoa res? Você tem um problema, você vai lá com o teu amigo e ele te ouve. E ele te mostra, né, como é que você deve fazer. E ele vai te ajuda. Vocês constroem juntos. Quem são os verdadeiros amigos? Quem são os companheiros, aqueles que constroem juntos? São essas pessoas que você pode dizer que está na... Né? A gente tem muito colega, muito conhecido. Mas quem é aquela pessoa que você tem relacionamento? É aquele que você constrói junto. É aquele que você faz algo junto. É aquele que vocês têm objetivos em comum. É aquele que vocês colocam projetos em prática juntos. Porque tem objetivos em comum. E é isso que Deus quis trazer com o Evangelho. E é isso que Tiago vai nos ensinar. Jesus não sofreu? Jesus não é perseguido? O diabo não odeia Jesus? Deus, Satanás não odeia Deus? Então você não está junto com ele? Está andando com ele, você passa pelas coisas que ele passa, certo? Diga-me com quem tu andas e eu te direi. E quem, né, tá junto vai sofrer as consequências do que aquela pessoa faz também junto. Só que andar com Jesus é muito bom. Eu vou estar junto com ele, eu vou sofrer as consequências dele ser maravilhoso e irritar o mal. Ele irrita o mal. Mas isso é ruim? Não. Porque também a mesma glória que ele teve de Deus, ele vai derramar sobre você.
Como não é maravilhoso ter a glória de Deus, saber que você tem um Deus poderoso, que você pode orar, movimentar situações, que você não está sozinho, que você vai construir coisas junto com Deus, e que você vai clamar na tua hora do teu desespero, e Ele vai te ouvir, vai estar ali junto contigo, Ele vai abrir a porta para você, Ele vai te curar. Ele vai mexer naquela situação que pra você está se descabelando, e Ele, peraí, eu tô junto. Eu tô junto. Ele obra. O seu companheiro é aquele, né? Deus, o companheiro, que na verdade, né? A gente fala assim com todo respeito, porque quem somos nós, né? Deus, Ele quis ser nosso companheiro, Ele quer. A gente se sente até, quem sou eu para dizer que Deus é meu companheiro, né? Deus é tão sublime, tão alto, eu sou tão pequenininho, tão nada diante dele, mas Ele escolheu ser nossa companhia, porque Ele desceu dos céus e veio buscar aqui. Ele se fez homem e habitou entre nós, então Ele nos deu essa oportunidade. Não é abuso nosso. Por isso que fala, pra gente entrar, né? A palavra de Deus de entrar com ousadia no Santo do Santo, tá perto dele. Fazer aquilo que a gente não podia fazer se Ele não nos desse esse privilégio e se Jesus não morresse na cruz. Certo? Isso porque Ele nos ama, não é porque a gente mereça. Então, continuando aqui. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, por que passar tribulações? Né? Que a primeira coisa que... o Tiago começou logo com isso, falar provação, dificuldade. Porque no problema e que a gente vê Deus operando. E é ali que a gente constata que Ele existe e está conosco. E é ali que a gente tem coisa para contar e dizer, Deus existe porque Ele fez isso na minha vida. Meu esposo não falou aqui que ele estava doente. Se ele não ficasse naquela aprovação de ficar doente lá quando ele tinha 18 anos, ele não tinha se convertido. Se ele tivesse passado esse problema, talvez não tivesse. Porque foi através desse problema que Deus o trouxe e o curou. E mostrou, e operou, e obrou e o curou. E todos nós aqui temos história para contar de como a gente veio para Cristo. Foi através de alguma coisa que aconteceu e que a gente viu Deus operando. E geralmente é um problema. Ninguém vem assim. A maioria das pessoas vem porque tem um problema. E aí se torna grato a Cristo e fica com Ele. Porque Ele merece. E quando a gente é cristão, a gente vai ter provações, claro. Porque assim como Ele foi perseguido, nós seremos. E isso vai fazer o quê? Vai produzir perseverança. Por que que eu não deixo a Cristo? Por que que eu persevero? Porque eu sei que Deus é fiel. Se Ele fez aquele milagre lá, se Ele resolveu aquele problema lá atrás, aquele outro que vem não é esse que vai acabar comigo. Porque o mesmo Deus que fez aquela situação que eu achava impossível se resolver, é o que vai fazer essa situação agora, vai estar comigo nessa situação, Ele é o mesmo. Ele está na minha vida, então Ele vai resolver essa aqui também. E as outras que virão. Então isso, quando a gente vê Deus obrando, uma situação, outra situação, a gente sempre titubeia na fé, né? Isso é normal. Ai meu Deus, agora não, agora eu vou ser destruído. Não, peraí. Clamamos ao Senhor e Ele mostra que Ele está ali do nosso lado e opera novamente. E isso faz com que a gente persevere. Não, eu não vou descrer de Deus, eu não vou deixá-lo porque Ele não me abandona. Tanta coisa eu já passei, Ele teve comigo. Não é? E aí a gente vem lá para o versículo 4 de Tiago, né? Aqui. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Olha o padrão de Tiago, né? Tiago, ele tinha um padrão alto, né, para o cristão. Mas a gente não deve deixar de considerar esse padrão, não. Deve ser assim mesmo. Ainda que a gente não consiga alcançar, mas nós estamos em processo, dia a dia. A vida cristã é um processo, a gente vai aprendendo a cada dia. E olha o padrão dele, né? Ação completa, a perseverança. Ou seja, o que seria isso? Uma perseverança que tem ação completa, né? Eu não tenho que desistir. Um dia eu tô com Cristo, outro dia eu não tenho mais fé. Um dia eu abandonei a fé, outro dia eu volto. Aí quando tem outro problema, não, tem que ser completo. Não, eu decidi crer em Cristo, eu decidi ficar com Ele. Vem a tempestade, balança a casa, parece que a casa vai, mas ela tá ali firme, porque Deus, Ele é a rocha que sustenta a minha casa. O fundamento do meu lar, da minha vida, é Cristo. Nós estamos sobre uma rocha
firme. Não construímos a nossa casa numa areia, mas construímos na rocha. Assim como o próprio Jesus deu esse exemplo. A sua fé deve construir a sua vida na rocha. E a rocha, ela é firme. Então a minha ação deve ser completa. Eu persevero sem deixar de continuar em Cristo. Para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. O que Deus quer para nós é chegar lá, né? A gente ser perfeito um dia, porque aqui na terra a gente não é. Mas a questão é, eu não tenho que desistir de tentar ser perfeito em Cristo. Quem te aperfeiçoa? Ah, eu tenho um monte de defeitos. Todos nós temos. Mas quem é perfeito por você diante de Deus? Quem vai chegar diante do Pai com perfeição para te apresentar e você poder estar, né, justificado diante de Deus? Quem é? Você? O irmão? O pastor? A amiga? A irmã de oração? Quem é que chega diante de Deus e se apresenta e diz, eu sou perfeito, e te aperfeiçoa? Quem é? Esqueceram, irmão? Quem foi? Quem? Jesus. Ele é o perfeito. Nós somos perfeitos em Cristo. Sem Ele, a gente vai chegar diante de Deus e vai estar em perfeição. Por isso que aqui diz, até chegar à perfeição. Quando você estiver totalmente em Cristo, lá na glória, você sim vai chegar à perfeição. Aqui a gente ainda está sendo coberto por Ele. Quando você chega diante de Deus, Jesus te cobre e se apresenta diante dele, sobre você. Você não chega diante de Deus sozinho. Você chega diante de Deus coberto pela presença de Jesus. É por isso que você, diante de Deus, vai ser perfeito e vai ser ouvido naquele momento. Ele te justifica com as obras dele, não com as suas. E pela tua fé. A gente já vai fechando essa parte aqui. Versículo 5. Segunda coisa agora que o apóstolo Tiago ele vai falar. Primeiro ele falou de provação. Você mostra que a tua fé, está em Cristo quando você, na tua provação, você continua, você vai em frente, você não deixa de crer e continua em Cristo. Depois ele fala aqui sobre sabedoria, conselhos práticos para a vida cristã. Segunda coisa, resistir na provação, cristão. Primeira coisa. Segunda coisa, sabedoria, agir com sabedoria. E sabedoria é um assunto que a gente fica aqui 3, 4, 5 horas falando sobre ela e não esgota, Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Uma das coisas que Deus é conhecido, se vai lá em Provérbios, o tempo todo se fala sobre isso, sabedoria, Deus é conhecido também, dos atributos de Deus é a sua sabedoria. Ele é detentor de toda a sabedoria, de todo conhecimento. E Ele quer que nós peçamos isso, para que a gente possa viver diante de Deus, diante dos homens, diante da lei, diante do mundo, diante de nós mesmos. É necessário ter sabedoria. Saber como colocar, como ter atitudes. Saber como ter a atitude certa diante das situações. Tem muita gente inteligente. A inteligência é diferente da sabedoria. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Que inteligência é a capacidade que você tem, de raciocínio, aquela perspicácia, aquela coisa de entendimento, Mas a sabedoria é você pegar a inteligência e colocar na prática. A pessoa pode ser inteligente, mas ela pode não ser sábia. Ela tem muita informação na cabeça, tem a memória boa, é inteligente, mas na hora da prática ela não tem a sabedoria, porque ela se enrola em colocar em prática. Ou ela pode ter inteligência e sabedoria para algumas situações e para outras não. Isso acontece, irmãos. Nenhum de nós é totalmente sábio, totalmente inteligente. Na verdade, por isso que a Bíblia fala para pedir. Se você já tivesse isso, todo mundo já tivesse, não precisava pedir. Se eu fosse sábia, Tiago, se todo mundo fosse sábio, estivesse falando, todo mundo aí tem capacidade de ser. Por isso que ele fala para o cristão, peça a Deus. E a sabedoria vem da onde? A inteligência é um atributo que você pode ter. Você é um cara inteligente, tem capacidade de, tudo bem, de guardar informações e tal, entendimento. Mas a sabedoria
essa de colocar as coisas na prática, a inteligência funcionar, ela é funcional, a sabedoria. Essa aí é uma coisa que tem que ter a mão de Deus ali. Foi por isso que Salomão, quando ele foi governar, e no início ele foi sábio, depois a gente sabe que ele deixou a sabedoria de lado e acabou se desviando. Isso não quer dizer que você é sábio e você vai ser salvo, tá? Porque a pessoa pode ter aquela sabedoria e depois ela querer abandonar. Enquanto ela está com Deus, ela perde a sabedoria, ela tem a sabedoria. Se ela quiser deixar Deus de lado, ela perde a sabedoria, porque ela vai colocar a prática da sua vida em coisas que não deve. Então, quando Salomão, ele estava ali recebendo a presença de Deus, realmente querendo um compromisso com Deus, Deus se agradou muito dele. Porque vocês sabem, né? Quem foi Salomão, a gente sabe ali na palavra. Ele, quando ele foi levado a ser rei, Deus apareceu para ele. Deus, né, se mostrou, se manifestou para ele em sonho e falou: peça-me o que tu quiseres. E ele pediu. Ele ali já estava sendo sábio. Ele pediu aquilo que ele tinha que pedir mesmo, sabedoria. E Deus se agradou. Tem uma coisa que Deus se agrada, é quando você quer colocar em prática a vontade dele. Porque sabedoria é botar em prática aquilo que deve ser colocado. É agir como deve ali naquela situação. Isso, né, é você colocar a justiça de Deus em prática. Isso é ser sábio. Isso é ser sábio. Então Deus se agradou dele por isso. Porque ele não pediu riqueza, ele não pediu fama. Ele pediu o seguinte: quando ele falou que era sabedoria, ele estava dizendo o seguinte: eu quero colocar a tua vontade em prática. Até aquele momento estava indo tudo bem. Se ele continuasse assim, ele seria... E ele foi um rei. Sabe por que ele foi um rei sucedido? Porque Deus, quando dá, ele não volta atrás. O homem volta atrás. Ele pode ter voltado atrás quando ele abandonou a Deus e se prostrou. Aí ele deixou de ser sábio. Mas o que Deus dá, não volta atrás. Você pode abandonar aquilo que Deus te deu. Mas Deus te deu, Deus te deu. É só se você não quiser. Teve um momento que ele não quis mais, começou a se dobrar diante dos deuses das mulheres que ele teve contato. E que ele, né, as mulheres que ele acabou colocando na sua vida. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que Deus nos dá. Não venda aquilo que Deus te deu pelas companhias que você vai escolher. Escolha companhias que te façam andar naquilo que Deus quer que você ande. Deus tem tanta coisa para dar pra gente. Deus está sempre nos dando o melhor. Deus não te deu o pior, Ele não deu Jesus. Ele deu Jesus, que era o melhor, o próprio Filho. Deus nunca nos dá a porcaria, aquilo que sobra. Então, se tem uma coisa que vai te preservar como vencedor e na sabedoria, vai preservar a sabedoria na sua vida, é zelar por isso e andar com pessoas que também queiram isso. Uma coisa é você amar as pessoas, você estar com as pessoas, né, para abençoá-las. Outra coisa é você dividir a tua vida, ter relacionamento de comunhão ali, de andar junto, de ser companheiro. Voltamos nesse assunto, né? Deus quer ser nosso companheiro e Deus quer que você ande com aquele que quer ser companheiro dele. Porque como é que você pode estar andando com ele e estar andando com pessoas que não querem? Então, peraí, vai ter uma ruptura. Vai um pro lado, outro pro outro, uma hora você vai ter que estar agradando a um, a outro. E a Bíblia fala, não pode agradar a dois senhores. Quem é o Senhor da nossa vida? Eu não estou dizendo pra gente ser pessoas que vamos excluir as pessoas. Eu estou no meu trabalho, não vou falar com ninguém, porque está todo mundo em pecado. Nada disso, que é isso, pelo contrário. A gente tem que estar, né, chegando junto com as pessoas, tentando entendê-las, abençoando a vida delas, levando Deus através do nosso testemunho. Mas quando é para compartilhar os teus segredos, a tua vida, os teus projetos, a preciosidade que Deus colocou nas tuas mãos, é com aquele que Deus coloca no teu caminho. Deus, ele seleciona até amizade pra gente, é sério, ele seleciona sim, se você quiser. Deus não se mete na sua vida se você não quiser que ele se meta, ele vai deixar você escolher tudo. Mas se ele quiser, se você pedir, aliás, ele vai te mostrar. Ele vai criar situações. Eu tenho várias situações assim, né? Até de amigas minhas me conhecerem por sonho e dizer assim, sabe? Teve amigas que me conheceram por sonho, vocês estão aí de prova, né? Você sabe, né? A Beth sabe ali. Eu tive amigas minhas que Deus me aproximou delas antes delas me conhecerem. Me mostrarem sonho pra elas, depois elas me conhecerem. É você que tá no meu sonho, que Deus quer que eu te fale isso.
se mete na nossa vida. E vamos voltar ali ao assunto da obra. Deus, ele é obreiro. Não é obreiro de ser subordinado a ninguém para trabalhar. Ele é obreiro porque ele obra. Ele põe a mão, ele faz acontecer, ele é poderoso, ele mostra a glória. Como é que ele vai mostrar a glória na tua vida se ele não fizer nada? Então ele se mete na sua vida assim, não é se meter, ele interfere, mas você tem que querer. Porque ele não vai, né, se influenciar em quem não quer. Até porque ele não tem nada, ele não tem por que fazer isso. Ele é muito precioso. É você que precisa dele, sou eu que preciso dele, nós precisamos dele. Não é ele que precisa da gente. Então a gente tem que deixar. Querer, ele quer. Então aqui diz, né? Peça a Deus sabedoria. Coloque na tua vida em prática os conselhos que são dados pelo Senhor e pelos que Deus tem usado. E como é que Deus vai usar? Como é que Deus vai operar? Ele vem do céu e opera? Ele usa pessoas. Ele usa situações. Eu passei por situações, né, aos meus olhos, complicadas, que não entendi nada, não estou entendendo nada. Mas ali, depois que eu passei, depois que eu vivi, depois que eu chorei, depois que eu até mesmo falei, por quê? Senhor, quando a gente está na dificuldade, a gente... Deus, o que está acontecendo? Porque a nossa visão é limitada. O nosso entendimento é limitado. Mas depois que tudo acontece, que Deus interfere, que a gente vê, nossa, só pode ter sido Ele. Foi Deus que fez isso. Era tão complicado que só pode ter sido a mão de Deus. Então Deus vai lá e coloca uma pessoa perto de você e Ele usa pessoas, situações e pessoas. Quando vier uma situação na sua vida, veja por onde Deus está ali operando naquela situação. E peça a Deus sabedoria para saber a pessoa que Ele está movimentando para estar ali. Nunca vai ser uma pessoa que vai te levar para longe dele. Isso você pode ter certeza. Se vier proposta para você negar o nome dele, para você depender de você somente, para você depender só de poder humano, de coisa humana, sai fora. Deus não faz assim. Agora, se vier alguém que te estimula na fé, que te junta assim para você confiar na palavra de Deus, que o problema tá ali, não, peraí, tá tudo difícil, mas peraí, vamos orar, vamos junto, peraí, você tá chorando aí, deixa eu ficar junto de você, vou colar, não, Deus vai fazer alguma coisa. Não, tem o humano também, mas tem o espiritual de Deus aqui. Então Deus tá, vamos ver onde que Deus está abrindo a porta, como é que o nome dele vai se manifestar aqui, o poder dele vai se manifestar. Aí você sabe que essa pessoa está sendo enviada por Deus e essa situação vai ser resolvida por Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente deixa entrar intimamente na nossa vida. Entrar na nossa vida, todo mundo entra. De alguma forma, no seu trabalho, na sua vizinhança. E tem que entrar. Porque nós somos seres que precisamos uns dos outros. Temos que abençoar uns aos outros. Até para você levar, né, o seu testemunho de Jesus, mostrar o que ele faz, você tem que ter contato com pessoas. Senão você vai contar para quem? Como é que Deus vai se manifestar através de você? Como é que ele vai te usar? Mas está na tua intimidade. É Deus que vai te dar sabedoria para detectar quem é. Por isso que Tiago diz, peça a Deus sabedoria. Até aquela palavra que às vezes a gente tem que dar, a gente é muito precipitado. A gente vai ver isso aqui durante a epístola de Tiago. A gente tem a mania de querer falar logo, resolver logo, falar. A maturidade, sabe? Quando a gente é mais novo, a gente tem mais esse ímpeto, mas às vezes a gente tanto passar por situações difíceis na vida, a gente começa a ficar mais... Não tem que ficar retraído para tudo, mas o equilíbrio. Eu não tenho que me lançar tanto, mas eu também não tenho que me retrair totalmente. A gente tem que estar sempre atento ao que Deus vai me orientar a fazer. É difícil, irmão? É, porque a gente é ser humano, a gente é impulsivo, a gente tem a nossa natureza de querer resolver tudo no grito. Mas, passo a passo, pouco a pouco, situação com situação, Deus vai nos
aqui, filho, é ali, peraí, calma. E a gente vai aprendendo. Isso também é a sabedoria, Deus vai moldando em você. Mas peça a Deus, peça. Por quê? Pra gente finalizar essa parte, e a gente finalizar aqui a palavra, que a todos dá liberalmente. Ou seja, Deus, se você pedir sabedoria, Ele não vai ficar, Ele vai te dar. É uma coisa que você não precisa perguntar, é a tua vontade? É a tua vontade de Deus que o Senhor me dê sabedoria? Isso aí é liberalmente, isso aí não tem que discutir. Não tem o que discutir. Deus quer. Deus, é a tua vontade que eu seja sábio ou não é a tua? Não, já tá, é aqui. Ele já disse que pode pedir, que Ele vai te dar liberadamente. E não te impropera, Ele não vai te cobrar porque te deu sabedoria. Diferente de Satanás quando dá alguma coisa para alguém. Cobra, né? Ele dá. Ele ofereceu a Jesus os reinos da terra. E se Jesus tivesse aceitado ali naquela aprovação, claro que ele o cobraria. E quantos tiveram coisas materiais, coisas desse mundo, dadas pelo inimigo, mas depois eles tiveram que acertar as contas com ele. Ele dá com uma mão, como diz a irmã de Conceição estava lá, mas ele tira com todas as suas garras. Mas Deus não. Deus, Ele está dizendo aqui, Ele tem prazer em te dar sabedoria. Porque Ele quer que você coloque a justiça dEle em prática. E como a justiça dEle vai se manifestar nesse mundo em pessoas que não entendem a sua vontade, não sabem dar, né, o que é de justiça, o que é de direito àquele que tem direito. Não sabem, não é? Realizar aquilo que é digno, para que fazia acontecer a justiça de Deus e a vontade de Deus. Ele quer que você tenha sabedoria para que Ele possa continuar operando. A gente está falando de Deus que obra, que é operante. Então Ele opera através de você. E como Ele vai operar através de nós se nós não somos sábios para entender a sua vontade e colocá-la em prática? Como a gente falou, sabedoria é colocar em prática o conhecimento justo. E Ele não vai te cobrar. Por contrário, Ele vai te abençoar. Porque cada vez que você agir com sabedoria, milagres vão acontecer. Consequências dessa ação vão acontecer. E consequências da vontade de Deus em prática são bênçãos. Eu pus a vontade de Deus em prática, a bênção acontece. Quando é que a bênção aconteceu na sua vida? Quando você colocou a vontade de Deus na prática. Se eu não coloco a vontade de Deus, eu não vou e não coloco ela na minha vida e não realizo, como é que a bênção vai acontecer? Né? Irmão, pastor Ricardo, ele estava querendo uma porta de emprego que fosse uma bênção na vida dele. As que estavam vindo não eram bênçãos, mas eram bênçãos assim que ele sabia que não era total bênção que Deus queria mais. E quando é que ele conseguiu, né? Quando ele teve a sabedoria de Deus, veio aquela, não, eu tenho que fazer essa prova aqui. E Deus pediu a Deus, Ele pediu a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para fazer essa prova, para eu passar nessa prova, para eu, se é da vontade, é a vontade de Deus, tanto era a vontade de Deus que ele teve a sabedoria, passou na prova e hoje a bênção de Deus está na vida dele. E é o melhor. 3 provas. 3. Terceiro lugar. Passou na prova em terceiro lugar. Gente, se não tivesse esse desafio, se ele não tivesse passado, né, pela dificuldade de ter empregos que estavam, né, trazendo, não estavam fazendo muito bem para ele, não era aquilo, estavam tomando o tempo dele, ele não estava passando por uma tribulação. Como é que ia haver a manifestação do poder de Deus abrindo essa porta que ele estava esperando? Porque ele ia se acomodar. Ele ia se acomodar. Não, tá tudo bem aqui, então eu fico aqui. Mas Deus fez com que ele não tivesse, não, isso aqui não é o que Deus tem para mim. Daí ficasse incomodado e veio a aprovação veio. Mas nessa aprovação, Deus mostrou que dava sabedoria a ele tirou em terceiro lugar. Peça a Deus e seria dado. A mesma coisa você que está me ouvindo aí. Tem uma situação desafiadora, está passando por uma coisa que você... Deus, eu não tenho condições sozinho. Eu não tenho sabedoria para isso. A minha mente é limitada. Eu não tenho, nem emocionalmente, nem mentalmente, nem fisicamente. Peça a Deus sabedoria, porque Ele vai te dar. Não precisa força, precisa ser sábio. Porque a força vem de Deus também. Olha que lindo. A gente vem, a força também vem de Deus. Ah, eu não tenho força, também vem de Deus. Porque a força vem de quem?
Não é? Deus é minha força e o meu cântico. E a sabedoria vem. Então Deus vai te abençoar e Ele não vai te negar. E a gente vai terminando aqui essa meditação aqui na palavra, né? Versículo 5, para a gente fechar. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, a todos dá liberalmente, e nada de impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé. E a gente vai falar disso na semana que vem. Nada duvidando. Aí a gente chega naquela questão. Mas é obra ou é fé? Mas tá falando aqui que tem que ser a obra. Isso é uma discussão antiga. Os discípulos tinham discussão disso. Os apóstolos, né? Paulo pregava a salvação pela fé. Aí Tiago veio e falou que a fé sem obras é morta. Mas um não estava contradizendo o outro. Eles estavam se complementando. O que a gente já falou aqui, uma coisa sem a outra não acontece. Então eles estavam falando a mesma coisa, só que um pegou, né, um lado e outro pegou o outro lado de duas coisas que andam unidas, para que Deus possa se manifestar. Peça com fé. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que a gente na semana que vem vai continuar vendo aqui, né? Que onda do mar é essa? Como é que é essa questão? E o que a fé tem a ver aqui com esse livro também, de Tiago, com os conselhos de Tiago junto com a obra. Amém? Deus abençoe, irmão Eusemi, chamaré missionária, paz de Cristo, bendiciones, e todos que estão na live, amém? Eu vou passar a palavra para o pastor Marcelo Paveiro.